Nenhum homem que ouviu o canto dela de perto conseguiu voltar. Mas todo mundo conhece a história. Como? A Yara não é uma criatura qualquer. Ela é um sincretismo, uma fusão entre três mundos completamente diferentes. O Brasil juntou tudo isso em um ser só ao longo de 400 anos. Tem o espírito indígena, Tupi dos Rios, que é o Yara, a Senhora das Águas. E essa existia muito antes dos portugueses chegarem aqui. Tem as sereias europeias, e elas chegaram junto com os colonizadores aqui no Brasil. E tem a Mãe das Águas. Essa foi trazida pelos africanos, né? E todo mundo conhece como Iemanjá. E o Brasil, por si, pegou essas três culturas e uniu em uma só. E hoje a gente chama no folclore como Yara. Mas antes de virar isso tudo, né? Ela era uma pessoa, tá? E essa parte é a mais perturbadora da história. A Yara era uma guerreira. E ela era a melhor da tribo, gente, a melhor. E justamente por isso que os irmãos dela resolveram acabar, exterminar com ela por isso. Porque eles não queriam ser vencidos por uma mulher e ainda mais sendo irmã deles. E o mais impressionante disso é que ela descobriu tudo e para não ser morta pelos irmãos, ela fez por si a vingança e matou eles primeiro. O pai da Yara ficou destruído, tá? Porque a família dele tinha acabado. Só que ele não conseguiu condenar a própria filha à morte. Ele jogou ela no rio e resolveu deixar que a natureza decidisse o futuro dela. E aí que vem a parte mais mágica da coisa. O rio, ele resolveu transformar ela. Os peixes e a lua foram refazendo o corpo dela de uma forma diferente. E ela voltou mais bonita, com uma beleza que não existe nenhuma criatura na Terra que consegue superar. Nenhuma criatura que existe nesse mundo que a gente conheça consegue ser tão belo como a Yara. E é claro, né? Com um canto que é impossível de ignorar. O canto da Yara não é uma metáfora, tá? Ele paralisa a pessoa que escuta. Quem ouve de perto não consegue se mexer, não consegue gritar, não consegue fazer absolutamente nada. Fica hipnotizado. A pessoa vai entrando na água em transe, devagar, como se não soubesse o que estava fazendo. Os relatos dizem que é uma morte indolor, tá? Que é tranquila. A pessoa não sofre enquanto tá morrendo ali. E isso é muito perturbador, né? Porque isso mostra que quem tá entrando no mar em transe não resistiu para morrer. E o pior de tudo, queria estar ali, queria ficar ali com a Yara. Então ela optou por morrer. Mas existem alguns relatos de pessoas que escapam. E essas pessoas que conseguem se libertar do transe da Yara não voltam iguais. Aquela pessoa que ouviu de longe, que foi salva antes de entrar no rio, ela fica vagando pelos rios ali, procurando a Yara, chamando por ela. É como se nunca mais a mente dela conseguisse se desligar daquele canto, mesmo que tenha sido salva ou ouvido de muito longe. É como se fosse um vício. Só que é um vício que não tem cura. E o engraçado é que pesquisadores do folclore encontraram algo bem curioso. São casos documentados de pessoas que entraram em transe ali no mar antes de morrer. Elas não lutaram, não se esforçaram para sair, elas foram se entregando aos rios. E a ciência tem um nome para isso, por incrível que pareça, se chama rendição. Só que o folclore chama de Yara. E talvez seja a mesma coisa, né? A Yara funciona como um espelho. Além da mostra, o que acontece quando a sociedade trata o feminino como uma ameaça. A ameaça cresce, fica impossível de ignorar, bonita demais para resistir e forte demais para enfrentar. Ou seja, o folclore ele não inventa, ele registra. No próximo episódio, um ser que vai na sua festa sem que você convide. Ele bebe da sua cachaça, do seu drink, dança com quem você ama e desaparece no amanhecer. E o que ele deixa para trás, ninguém sabe explicar direito o que é.